As manifestações de Deus são entendidas como formas pelas quais a divindade se revela à humanidade, seja de maneira física, espiritual, emocional ou simbólica. Ao longo da história, em diferentes tradições religiosas e culturais, essa ideia tem sido abordada de maneiras diversas, refletindo a crença na presença e na ação divina no mundo. Desde visões miraculosas, intervenções sobrenaturais até os pequenos sinais do cotidiano, a manifestação de Deus é uma expressão da relação entre o Criador e a criação. Este texto explora como essas manifestações são compreendidas, seus significados, e a importância que têm para a fé e a espiritualidade das pessoas. A ideia de que Deus se manifesta ao mundo é central em muitas tradições religiosas. Em algumas, essas manifestações são eventos extraordinários que envolvem o sobrenatural, como milagres, profecias e aparições divinas. Em outras, Deus se faz presente de formas mais sutis, por meio da natureza, de acontecimentos cotidianos ou da introspecção espiritual independentemente da forma. A manifestação de Deus é um modo de estabelecer uma conexão entre o divino e o humano, entre o transcendente e o imanente. Nas escrituras sagradas de muitas religiões, as manifestações de Deus são frequentemente descritas como eventos sobrenaturais que fogem às leis naturais e desafiam a compreensão humana. No cristianismo, por exemplo, a Bíblia contém relatos como a sarça ardente, pela qual Deus se revelou a Moisés, Êxodo 3:1-4, e os milagres realizados por Jesus Cristo, e Yeshua, que são vistos como demonstrações diretas do poder divino no mundo. Essas manifestações têm um caráter extraordinário, servindo como sinais de que Deus está presente e operando ativamente na criação. Além das manifestações sobrenaturais, muitas tradições religiosas acreditam que Deus se revela por meio da natureza. O Salmo 19:1, por exemplo, afirma que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos, refletindo a crença de que a criação é um testemunho visível da grandeza e da presença divina. A harmonia, a beleza e a complexidade do mundo natural são frequentemente vistas como expressões da ação de Deus, manifestando sua sabedoria e poder. As Escrituras Sagradas são uma das principais fontes de conhecimento sobre como Deus se manifesta e interage com a humanidade. Em quase todas as grandes religiões, textos sagrados narram experiências nas quais Deus se revelou diretamente a indivíduos, seja por meio de visões, sonhos, aparições ou comunicação verbal. No cristianismo, Deus se manifesta de diversas maneiras ao longo da Bíblia. No Antigo Testamento, além da sarça ardente, ele se faz presente através de fenômenos naturais, como o vento, trovões e nuvens, simbolizando sua glória e poder. Um exemplo clássico dessa manifestação ocorre no Monte Sinai, onde Deus se revela ao povo de Israel por meio de raios, trovões e uma nuvem espessa, ao mesmo tempo em que dá a Moisés os 10 mandamentos. Entretanto, a manifestação mais importante de Deus no cristianismo ocorre no Novo Testamento, com o nascimento de Jesus Cristo, Yeshua. Para os cristãos, Yeshua é a encarnação de Deus na terra, a manifestação suprema do amor e da presença divina entre os homens. A vida, morte e ressurreição de Yeshua são vistas como a revelação definitiva de Deus e de sua vontade para a humanidade. No judaísmo, Deus também se manifesta ao longo da história por meio de eventos e de sua relação com o povo de Israel. Além das manifestações já mencionadas, como a entrega da Torá no Sinai, a presença de Deus se manifesta no Templo de Jerusalém, no Santo dos Santos, onde a Arca da Aliança estava guardada. Essa presença é conhecida como Shekhinah, uma palavra hebraica que se refere à habitação ou presença de Deus entre os homens. Outro exemplo significativo de manifestação divina no judaísmo são as profecias. Os profetas eram vistos como mediadores entre Deus e o povo, e suas palavras e visões eram entendidas como mensagens diretas do Criador. A voz de Deus se manifestava através desses indivíduos, que chamavam a atenção para a justiça, o arrependimento e a fidelidade à aliança com Deus. Além das manifestações narradas nas Escrituras, muitas pessoas relatam experiências pessoais em que acreditam ter sentido ou percebido a presença de Deus. Essas experiências podem variar amplamente, desde sentimentos de paz e conforto em momentos de oração até visões ou sonhos que são interpretados como sinais divinos. Visões e sonhos são formas comuns de manifestação divina em muitas tradições religiosas. A Escritura prevê que acontecerá visões nos dias da transição para o novo mundo.
Esses relatos geralmente ocorrem em momentos de oração profunda ou meditação, e são frequentemente acompanhados de uma sensação de transformação espiritual. Para muitos, Deus também se manifesta nos pequenos detalhes do cotidiano. Alguns podem interpretar eventos aparentemente triviais como sinais de uma presença divina operando em suas vidas. Por exemplo, uma coincidência inexplicável, uma palavra de conforto recebida no momento certo, ou a resolução inesperada de um problema difícil são frequentemente vistos como intervenções de Deus. Essas manifestações sutis reforçam a crença de que Deus está ativamente presente em todas as áreas da vida, guiando e protegendo seus fiéis. As manifestações de Deus têm um papel central na vida espiritual de muitos crentes. Elas reforçam a fé, oferecendo evidências tangíveis da presença de Deus e de sua preocupação com a humanidade. Para alguns, essas manifestações são necessárias para manter a conexão com o divino, enquanto para outros, são um lembrete do poder e da soberania de Deus. Para aqueles que experimentam ou testemunham manifestações de Deus, essas experiências podem servir como uma confirmação de suas crenças. Um milagre de uma cura inexplicável, uma intervenção divina em uma situação de crise, ou mesmo um momento de profunda paz espiritual pode fortalecer a fé de uma pessoa, dando-lhe uma convicção ainda mais forte na realidade de Deus. Além de fortalecer a fé, as manifestações de Deus também podem servir como uma motivação para viver de acordo com os princípios espirituais e éticos. A percepção de que Deus está ativamente envolvido no mundo e na vida de cada indivíduo pode inspirar as pessoas a buscar uma vida de santidade, amor e serviço ao próximo. E não estamos limitando o El Shaddai, só estamos destacando esse tema que nos mostra sua grandeza e ao mesmo tempo habita em nós. Notamos que El Shaddai não é impossíveis, ele atua sobre tudo e tem o controle em suas mãos. Como é pai tem um filho que designou como braço direito e que deu a este autoridade e poder. Ele é Yeshua. E o Eterno ainda se revela através da sua criação, que é seu povo. Se revelando aos patriarcas, profetas e apóstolos. Abraão chamou ao lugar Adonai Irehe, Adonai proverá, como se disse nesse dia, no monte, Adonai é visto. Gênesis 22 verso 14. A primeira manifestação é como Adonai Irehe, o Senhor proverá, mas vai além, ele cuida de todas as necessidades do universo, da humanidade e de qualquer outros mundos que possam existir. Ele trabalha antecipadamente, não permite que escassez predomine, ele é o Senhor da abundância inesgotável. Segunda manifestação, e Moisés edificou um altar e lhe deu o nome de o Adonai Nissi, Adonai é minha bandeira. Porque o Eterno é uma bandeira, marca territórios, e impacta vidas. É um marco profético e libertador. Vale muito a pena ser defensor dessa bandeira, que reina e salva. Adonai Nissi. Terceira manifestação, Deus de pactos, então me lembrarei da minha aliança com Jacó, e também da minha aliança com Isaque e também da minha aliança com Abraão, e da terra me lembrarei. Levítico 26 verso 42. A aliança com os patriarcas continua e nela estava incluído o Messias que até hoje nos conecta com Oliveira e nos concede graça e unidade com Israel. Quarta manifestação, Deus que cura. Adonai Rafá. Eis que lhe trarei saúde e cura e os sararei, e lhe revelarei abundância de shalom e segurança. Restaurarei a sorte de Ieda e de Israel e os edificarei como no princípio. Jeremias 33 versos 6 e 7. O Eterno cumpre suas promessas a seu povo, trazendo saúde e cura plena no milênio com o reino do Messias na terra. Agora o salmista nos revela que quando amamos ao Eterno, ele sempre retribuirá na excelência. Deus diz, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, eu o protegerei, porque conhece o meu nome. Salmo 91 verso 14. Você não terá nenhuma perda ao decidir andar com o Eterno. Ele te recompensará grandiosamente. Quinta manifestação, Deus não é parcial. Pois o Adonai, o Deus de vós, é o Deus dos deuses, e o Senhor dos senhores o Deus grande, poderoso e temível, que não trata ninguém com parcialidade nem aceita suborno. Devarim 10 verso 17. O Eterno age na justiça e não aceita corrupção. Sexta manifestação, Adonai Tzvat. Senhor dos exércitos. Ai de mim! Estou perdido. Porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Adonai Tzvat. Isaías 6 verso 5.
O profeta Isaías ficou em choque e reconheceu que a visão foi um espetáculo, e ele reconhece sua pequenez diante do Adonai Tzvat. Sétima manifestação, Deus que salva. Assim diz o Adonai, mantenham o direito e pratiquem a justiça, porque a minha salvação está prestes a vir, e a minha justiça está prestes a se manifestar. Isaías 56 verso 1. Para aqueles que andam na justiça, serão salvos e verão a manifestação do enviado messiânico. Majestoso nome. O Salmo nos revela, o Adonai, Senhor nosso, como é magnífico o teu nome em toda a terra. Pois puseste nos céus a tua majestade. Salmo 8 verso 1. Estamos nesse momento trazendo atributos adicionais, além do tema. O Adonai é meu pastor, não me faltará. Salmo 23 verso 1. E finalmente Paulo nos leva ao texto que ensina que o Eterno exaltou seu Filho e Messias. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que no nome de Yeshua se dobre todo joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Yeshua Messias é Adonai, para a glória de Deus Pai. Filipenses 2 versos 9 a 11. O Eterno de certa forma fez de Yeshua uma manifestação equivalente e isto não gera idolatria, porque quem está no Filho está conectado com o Eterno.